E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dos artistas que sobreviveram à maldição do quarto álbum, tá? De certa forma, essa maldição aí deixa todos os artistas com medo em um determinado momento das carreiras, mas há aqueles que conseguem passar por cima disso e inclusive terem muito sucesso nos seus quartos álbuns. Aqui a gente vai refletir hoje quem passou por cima disso daí, eu separei 10 artistas pra gente falar deles, falar dos seus discos, então vai ser um vídeo bem legal e que eu acho assim que vocês vão curtir pra caramba, porque tem alguns artistas que eu nunca falei aqui no canal. Mas antes eu já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, vamos começar então isso daí. Primeiro entendendo rapidamente o que é a maldição do quarto álbum, para depois a gente começar a falar dos artistas, ok? A maldição do quarto álbum, em resumo, é: depois que um artista faz um primeiro álbum, um segundo e um terceiro álbum que ele faz muito sucesso, chega num determinado ponto da carreira que tem uma necessidade de reinvenção para conseguir se manter sólido no mercado. Porque normalmente, gente, quando um artista chega num quarto álbum, ele já tá aí com quase 6 anos, 5 anos de carreira, então já passou por muita coisa na carreira, o público já não tá mais se interessando tanto, no final das contas, pelo trabalho deles, então tem essa necessidade de se reinventar e colocar coisas novas na música. A maioria dos artistas em determinado ponto, principalmente o que são de mainstream, sofrem a famosa maldição do quarto álbum, que é essa reinvenção não dar certo. Então os quartos álbuns muitas vezes assim flopam, tá? Sendo mais exato para vocês. Mas aqui a gente vai citar hoje essas pessoas que passaram por cima disso, tá? E vamos começar em primeiríssimo lugar aí na nossa lista com Britney Spears e o fabuloso álbum In The Zone. O In The Zone, gente, pra gente poder começar a falar assim desse álbum, uma coisa que eu acho que é fundamental da gente entender é que o In The Zone veio depois de uma das fases mais marcantes da carreira da Britney, que foi a fase do Britney. Por quê? O Britney é um álbum onde ela começou a se amadurecer, ela recebeu um pouco de críticas em relação a isso, porque ela tinha já uma carreira teen forte e começou meio que a colocar coisas mais sensuais no terceiro disco, então ela foi uma fase que ela recebeu muita crítica. A turnê Dream Within a Dream foi um super sucesso, ela fez a tour assim de forma exaustiva mesmo, e ela tinha o planejamento de ficar 6 meses parada, descansando, se divertindo, curtindo a vida, antes oficialmente de entrar em estúdio. Porém, 4 meses depois, 3 meses e pouco, né, não deu nem 4, ela volta pro estúdio para poder começar a gravar o novo álbum dela, que seria o In The Zone. E qual que era o negócio? Como eu disse aí, gente, os artistas chegam num determinado ponto que eles têm muito sucesso, que precisa de uma reinvenção. E como que Britney ia fazer essa reinvenção? No começo da era, é importante a gente salientar que quando o In The Zone começou a ser produzido, a Britney não tinha direcionamento criativo. Ela sabia que tinha que ser uma coisa diferente, mas não tinha uma direção de onde a coisa ia, o que ia virar, o que não ia virar. Foi aí que ela optou em fazer o quê? Ela começou a chamar povo diferente para fazer música para ela, que foi um passo diferente na carreira, porque assim, a música pop, gente, chega num ponto que não tem mais para onde você crescer, e quando você precisa se reinventar, o ideal é você aproveitar o que você tem de forte e botar novos elementos, e meio que foi o que a Britney fez, e disso daí, o primeiro trabalho que surgiu foi Touch of My Hand, que acabou virando uma faixa que deu o norte para o que o In The Zone ia se tornar. E o In The Zone foi um sucesso absoluto, porque ele trazia uma Britney adulta, que era uma coisa que assim no álbum anterior ela botou poucos elementos, então agora ela voltava totalmente adulta. Ela fala de sexo, ela fala dos seus prazeres pessoais, ela fala sobre se divertir. Então assim, ela mistura tudo que ela tem de melhor e bota coisas que são mais assim, relevantes na idade que ela tava, né, gente? Porque na idade que a Britney já tava no In The Zone, ela já tinha vivido experiências
que você não viveria com seus 16, 17 anos que ela cantou em Baby One More Time e Oops, né? Então, assim, ela precisava melhorar essa narrativa dela, né? E assim, ela lança In The Zone. E In The Zone foi um sucesso gigantesco, né? A gente tem feat com Madonna, a gente tem ela experimentando música eletrônica, né? Que era uma coisa que ela fazia, mas não da forma tão artística que ela experimentou ali. Ela se aventura em ritmos mais latinos, ela bota ritmos também ali com influências do Japão. Então ela mistura muita coisa diferente e cria uma atmosfera pro In The Zone que é linda. Debuta em primeiríssimo lugar ali na Billboard 200, vendendo mais de 600 mil cópias na sua primeira semana. Um número bom para Britney, que ajudou inclusive ela a se tornar uma das artistas com a melhor estreia de semana do ano de 2003, que foi quando o In The Zone foi lançado, ficando apenas atrás do álbum The Diary of Alicia Keys. Também foi a quinta maior estreia do ano de 2003 e tornou a Britney a segunda artista feminina da história da Billboard a ter 4 álbuns consecutivos em primeiríssimo lugar, apenas atrás da Janet Jackson, que na época tinha o maior número de álbuns em primeiro lugar, com um total de 5. Até hoje, o In The Zone, sendo todo o sucesso que ele teve, ele já passou aí de mais de 12 milhões de cópias vendidas. Em segundo lugar aí, Daydream, de Mariah Carey, tá? Esse talvez seja um dos álbuns favoritos dos fãs da Mariah. E assim, o reflexo que esse álbum teve na carreira dela foi imenso. A Mariah vinha passando por uma fase de 3 álbuns, gente, que foram muito grandes, que foi o Mariah Carey, o Emotions e o Music Box. Ela lançou o álbum de Natal, mas eu não conto o álbum de Natal porque eu quero focar mesmo na discografia de estúdio dela. O de Natal é uma coisa mais assim, selecionada, que a gente ainda vai falar dele. Enfim, Mariah vinha e o que rola? Chega num ponto, gente, que é aquilo que eu falei ali da Britney ali em cima. Tem certas coisas que não funcionam mais. O estilo de música da época começou a mudar. A Mariah nessa fase começou a se apaixonar muito pelo hip hop. E o Daydream, gente, ele foi um álbum da Mariah que serviu como a introdução dela nesse novo status que ela transformou-se da água para o vinho no disco Butterfly. Então assim, no Daydream a gente tinha a Mariah começando a entrar nas raízes do hip hop e se afastando um pouco daquele estilo pop, New Jack Swing que teve nos 3 primeiros álbuns e também aquele R&B classudo, por exemplo, do Music Box, que dominou basicamente o álbum todo, né? Só que o que rola? A Mariah teve alguns problemas com o Tommy Mottola, que era, na época, o marido dela. Por quê? O Tommy Mottola, ele não estava satisfeito com o direcionamento mais sensual de Mariah. Ele queria cobrir Mariah ali, sabe? Então, assim, ele teve alguns problemas com ela durante a produção do álbum. Foi nessa fase que também o casamento começou a azedar. Então, assim, a vida dos dois nessa fase marcou muito também no Daydream, porque a Mariah passou por esses altos e baixos ali com 6 singles foram lançados no total do disco Daydream. O single lead do álbum, que foi Fantasy, se tornou o primeiro single de uma artista feminina a estrear em primeiríssimo lugar na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos e ficou no topo das paradas por 8 semanas no país. O segundo single do álbum, que foi One Sweet Day, foi outra música gigantesca da era. Para vocês terem uma ideia, ela também debutou em primeiro lugar e se tornou uma das músicas com mais tempo na Billboard Hot 100, ficando ali no total de 16 semanas no chart. Ela foi quebrada, o seu recorde, exatamente, recentemente, inclusive, pelo Lil Nas X com One Town Road. O disco Daydream, até os dias atuais, já passou dos seus 20 milhões de cópias vendidas e é um dos álbuns mais vendidos da carreira de Mariah Carey. Em terceiro lugar aí na nossa lista, o disco Red, da Taylor Swift, né? Agora a gente já vai chegar aqui na nova geração, né? Porque o Red, gente, ele teve uma expectativa muito grande para o lançamento desse álbum. A Taylor manteve, de certa forma, os seus discursos, né? E dessas relações vermelhas que ela teve, né? Que deixaram hematomas nela e machucaram muito ela. Ela mantém a narrativa original, mas o que acontece? Esse disco,
ele é oficialmente o crossover, inclusive a própria crítica enaltece muito isso, da Taylor sair do country e se tornar uma popstar de verdade. O álbum anterior dela, que foi o Speak Now, fez muito sucesso e fez, assim, mais sucesso ainda no público pop. E ela viu como uma porta positiva dela explorar em determinado momento, porque ela não podia ficar para sempre também ali naquela zona de conforto do country. Então foi uma evolução necessária que ela fez. Então ela produz um álbum que tem 50% cada coisa. Ele é 50% pop e 50% country. Só que, óbvio, com as músicas se entrelaçando nos estilos. Então ela chama o Max Martin para fazer uma produção com ela. Eles arrasam na produção ali toda mais orgânica do álbum, focada no country, e produz por cima daquilo ali também uma fase eletrônica. Então a Taylor traz as melhores músicas do momento da carreira dela ali e surpreende todo o público, que fica mais apaixonado ainda pelo repertório da bonita. O Red estreia em primeiro lugar na Billboard 200, vendendo 1.200.000 cópias na sua primeira semana, dando inclusive ali para Taylor o terceiro topo consecutivo nos Estados Unidos. Atualmente o álbum já surpreendeu nas suas vendas e passou dos 7 milhões de cópias mundialmente vendido ali. E obviamente emplacou outras músicas relevantes na carreira de Taylor, como I Knew You Were Trouble e também We Are Never Ever Getting Back Together. Quarto lugar na nossa lista aí, o confessional de Madonna, Like a Prayer, né? O Like a Prayer, gente, foi um disco bem diferente na carreira da Madonna. Por quê? No momento que ela tinha lançado um True Blue que fez muito sucesso e foi um álbum que amadureceu muito ela visualmente, não só no aspecto da crítica, mas também como público, porque a Madonna falou muito de amor no True Blue e principalmente assim, ela dedica o álbum pro Sean Penn, que era o boy dela da época. Quando ela faz um Like a Prayer, a Madonna muda completamente o status de artista dela, começando pelo tipo de letras, que ela fala que o disco Like a Prayer ele é uma confissão sobre pai, a mãe dela, a vida pessoal dela, uma carta de amor mesmo ali mais à família dela. E ela experimenta coisas que ela nunca tinha feito antes, que é manter a música eletrônica, óbvio, que é o foco ali dela, mas ela aproveita muito a orquestração orgânica para poder dar mais vida para o álbum. Então é por isso que a gente vê no Like a Prayer essas influências de gospel, essas influências de R&B, essas influências de jazz, porque tudo isso criou uma nova atmosfera para a Madonna lançar esse disco que viria a ser o Like a Prayer. A Madonna veio, gente, de uma criação católica, então ela manteve essa identidade no primeiro single do álbum, que foi Like a Prayer. Tanto que a gente vê toda aquela influência de coral de igreja e afins na música single principal. Mas a Madonna continua falando de outros assuntos mais pessoais para ela. Ela fala, por exemplo, da morte da mãe dela em Promise to Try, a importância da família em Keep It Together, e fala também de Oh Father, com a relação dela com o pai, e também ela emprega o empoderamento feminino numa época onde isso não era discutido na faixa Express Yourself. O álbum foi aclamado, para vocês terem uma ideia, de forma universal. Todo mundo ficou satisfeito no final das contas com o conteúdo que Madonna apresentava ali. E inclusive a revista Rolling Stone falou na época que o álbum saiu que ele era o mais perto do que o pop tinha conseguido se misturar com arte. O álbum foi um sucesso em todos os países basicamente que ele foi lançado, gente. Ele ficou no topo de todas as paradas que vocês podem imaginar. 6 singles no total foram lançados do álbum, incluindo a faixa título, Express Yourself, Cherish, Oh Father, Dear Jessie e Keep It Together. Like a Prayer, que foi o lead single do álbum, se tornou o 7º número 1 da Madonna na Billboard Hot 100 nos Estados Unidos, enquanto Express Yourself e Cherish chegaram em número 2 e Keep It Together se tornou um dos 10 maiores sucessos da Madonna, ficando ali no top 10. No mundo todo, Like a Prayer já passou de 15 milhões de cópias vendidas. Agora vamos falar de umas artistas aqui que o pessoal começou a me pedir bastante e óbvio que eu não podia deixá-las de fora porque elas foram sobreviventes da maldição do quarto álbum de uma forma assim que a gente pode dizer, nunca imaginamos, né? Ainda mais porque elas são dessa nova geração e são bem recentes na música pop, assim, elas estão aí completando seus 10 anos de música. Little Mix lançou o disco Glory Days dela, que tinha uma expectativa muito grande, afinal de contas, os 3 álbuns das meninas tinham tido um sucesso
sucesso muito grande. E o que rola? Quando elas chegaram no Glory Days, tinha aquela óbvia pressão, né, gente, de um novo álbum e afins. E como podíamos manter o que o Little Mix tinha de melhor e evoluir artisticamente? Então a ideia foi realmente dar para as meninas um pouco mais de expressão lírica. Então elas falaram mais dos seus sentimentos, elas botaram coisas mais maduras para serem discutidas ali. E isso ajudou muito com que o álbum tivesse um corpo muito mais rico para poder oferecer no final das contas. Tanto que a crítica fala que o álbum evolui elas na medida certa, porque eles apresentam um conteúdo mais maduro, com confissões da vida mais adulta que elas estavam tendo, mas mantém o poder do pop chiclete, que assim é referência grande quando se fala em Little Mix. O primeiro single do álbum, que foi Shout Out to My Ex, ficou em primeiríssimo lugar nas paradas do Reino Unido e se tornou uma música assim muito conhecida das meninas. Além disso, a música conseguiu ganhar posteriormente o prêmio de melhor single britânico no Brit Awards de 2017. Além disso, o álbum conseguiu alcançar o número 1 no Reino Unido e também na Irlanda, e ficou lá, para vocês terem uma ideia, por 4 semanas. O álbum também conseguiu render, para vocês terem uma ideia, mais 2 singles top 10 dos single charts do UK para as meninas. Power rendeu para as meninas uma música em 6º lugar ali no top 10, fechando oficialmente a divulgação de Glory Days. Uma curiosidade sobre o álbum foi que o álbum é um dos mais vendidos do Little Mix e já passou de 2.700.000 cópias vendidas em todo o mundo. Em seguida aí o álbum Demi, da Demi Lovato, né? O Demi, eu acredito, gente, que todo mundo sabe o quanto esse álbum foi importante para a própria Demi Lovato. Por quê? A própria Demi ficou insatisfeita com o disco Unbroken, que ela mesma fala que era um disco genérico. E que nesse novo álbum ela ia trazer realmente um disco que era de acordo com o que os fãs mereciam e também com o que ela acreditava que era o melhor para se fazer. Foi aí que ela resolveu trazer o pop mais pop possível para a carreira dela e fazer um dos maiores álbuns ever que ela já fez. O álbum incorpora pop com elementos de synth pop e bubblegum pop também. Ele foi gravado entre 2012 e 2013, quando ela era jurada do X Factor. Quando o álbum foi lançado, a crítica gostou do álbum e elogiaram exatamente o poder vocal da Demi, que estava lindo naquele álbum e que era um trabalho superior a tudo que ela já tinha feito. Quando ele foi lançado, ele estreou em 3º lugar na Billboard 200, vendendo exatamente no total ali 110.000 cópias na sua primeiríssima semana. Porém, em outros países, ele continuou tendo vendas também relevantes e números grandes. Heart Attack virou um single top 10 da Demi, ficando exatamente em 10º lugar na posição quando ele foi lançado. E é uma das músicas mais memoráveis quando a gente fala em Demi Lovato ever. O segundo single, que foi Made in USA, ficou em 80, enquanto os singles que vieram depois, Neon Lights e Really Don't Care, atingiram o top 40. Neon Lights em 36 e Really Don't Care ficando mais acima em 26. No total, o álbum Demi teve 2 turnês grandes e não somente isso, vendeu mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo. Em seguida, aí, um dos álbuns prediletos da vida meu, I'm Not Dead, da Pink, né? Esse álbum tem uma história bem curiosa, gente. Por quê? Quando a Pink lançou o 3º disco dela, que foi o Try This, ele foi um flop, gente, mas um flop. A gravadora ficou muito frustrada com o feedback daquele álbum. E o Try This, ele era talvez o álbum mais rebelde, mais Pink possível que vocês poderiam imaginar que a Pink conseguiria fazer, né? Só que o público não agradou do som mais agressivo, vou dizer assim, da Pink. Eles sentiram falta do que ela conseguiu consolidar com o álbum anterior do Try This, que foi o Misunderstood, que flertava com o pop, mas botava umas essências de rock, ainda assim teen, entendeu? No Try This ela vai totalmente para um rock agressivo, ela aposta numa imagem mais agressiva, enfim, ela faz uma coisa diferente. Com esse fail comercial, ela começou a trabalhar num álbum seguinte,
que precisava falar para as pessoas, ó, eu tô viva ainda, gente, eu não morri não acabou não é só por causa que meu álbum flopou que acabou minha carreira, né, por favor. E foi aí que Pink deu a volta por cima na carreira dela. Primeira coisa, ela sabia que o álbum tinha que ser o oposto do anterior, então obviamente ela trouxe as pessoas certas para trabalhar com ela, que foi, por exemplo, o Max Martin, o Dr. Luke e várias outras pessoas ali que faziam música pop para grandes artistas. No meio do processo todo, eles conseguiram pegar aquela essência principal da Pink, que era aquele pop rock irreverente, e misturar com coisas que eram do pop moderno. Então conseguiram criar uma atmosfera de álbum que fosse assim, alegre, divertida e irreverente, que era a cara da Pink. Com isso, eles criam I'm Not Dead, que foi o álbum de retorno oficial da Pink, para falar para as pessoas, ó, tô aqui ainda e vim para ficar. O primeiro single do álbum, que foi a faixa Stupid Girls, gerou muita controvérsia nos Estados Unidos. Por quê? Quando esse single foi lançado, a gente estava vivendo aquele auge das loiras burra. E a Pink fez diretamente uma crítica a Paris Hilton, né? E tanto a irmã dela também, a Nicky Hilton, exatamente falando que onde estavam as mulheres que buscavam realmente essa coisa de ter opinião e outras coisas. Então assim, ela zoava essas loiras burras estereotipadas que eram feitas sob medida pela indústria e começou realmente a forçar as pessoas a terem mais opiniões e afins. Isso gerou controvérsias porque falavam que se ela era tão feminista, por que então ela não aceitava essa outra pessoa do jeito que ela era e afins. Só que a Pink manteve o discurso dela e no final das contas a gente sabe a reação aí da Paris Hilton, né? Ela ficou puta com a Pink e falou assim que era só um personagem que ela fazia, que a Pink devia saber disso. E a Pink bateu na tecla falando, é exatamente esse o meu ponto, fazer o personagem pro público. Você tem que ter suas opiniões e suas convicções. Paris não gostou. Enfim. Pink recebeu o MTV Video Music Award de melhor vídeo pop pela música e inclusive ela chegou a ser ali colocada para concorrer no Grammy de 2007 pela melhor performance pop vocal feminina. Stupid Girls chegou em número 13 na Hot 100 e o álbum conseguiu vender mundialmente 7 milhões de cópias, basicamente o dobro do que o seu álbum anterior, que foi o Try This, tinha conseguido vender. Penúltima posição aí no nosso vídeo, Rhythm Nation 1814 da Janet Jackson. Esse álbum, gente, ele foi assim um passo que transformou Janet Jackson exatamente na artista pra gente mais prestar atenção na época que esse álbum foi lançado. Por quê? A Janet, gente, ela já tinha uma expectativa que rolava em volta dela por ela ser irmã do Michael Jackson, que ela precisava fazer música sempre na temática de Michael Jackson. Quando ela lança o Control e ela abre as portas do New Jack Swing, a gravadora ficou muito afim dela fazer outro álbum como o Control, porque eles sabiam que ia ser sucesso absoluto. Só que a Janet estava vivendo uma fase da vida dela que ela não podia ignorar certas coisas que na era Control ela percebeu que o mundo aconteceu e fez com ela. Então ela resolveu fazer o Rhythm Nation baseado, obviamente, nos sons que eram cativantes ao público, mas com mensagens militantes e que colocava voz para pessoas que não tinham voz naquela época. O álbum falava de racismo, pobreza, abusos de substâncias e também falava de temas romanceados ali. Musicalmente ele mantém, como eu disse ali, o ponto forte, que era o New Jack Swing, que estava bombando na época depois de Control, mas a Janet também se aventura em colocar outras essências foda dentro do álbum. Um exemplo disso é ela colocar o hard rock, o pop, o dance e se aventurar também em músicas mais industriais. Tinham também canções que variavam os ritmos ali, com coisas mais mecanizadas e baladas muito suaves. Inclusive, isso era muito bom, gente, porque conseguia pôr um apelo de rádio também ali para as músicas que tinham essas mensagens muito fortes, dando também um lado eclético muito grande para o álbum. A crítica foi meio mista no aspecto que a Janet entregou de álbum, porque eles esperavam que o álbum fosse ser mais coesivo, mas a Janet resolveu se aventurar em botar novos sons. Isso foi uma coisa que a crítica não gostou, tanto que misturou aí, mas no quesito de composição musical é um dos álbuns mais aclamados da Janet.
Rhythm Nation se tornou o segundo álbum consecutivo da Janet no topo da Billboard 200 e foi certificado 6 vezes platina. Além disso, ele se tornou o álbum mais vendido de 1990 nos Estados Unidos, com mais de 12 milhões de cópias vendidas. Um fato sobre esse álbum é que a Janet conseguiu colocar 7 músicas que foram singles desse álbum no top 5 da Billboard 200. Então, assim, é um feito histórico que ela conseguiu e que ninguém conseguiu fazer desde então que Janet lançou Rhythm Nation. E para poder fechar aí o nosso vídeo, Kelly Clarkson com All I Ever Wanted. A Kelly Clarkson, gente, sofreu bastante para poder lançar esse álbum. Por quê? O All I Ever Wanted, ele veio depois de um My December, que era o álbum também confessional ali dela, igual era o da Madonna, Like a Prayer, esse era o confessional dela. E o Clive Davis, que era ali o empresário dela na época, não queria que ela lançasse aquele álbum de jeito nenhum. Então ele cortou totalmente as verbas de promoção, brigou com ela, fez um inferno na vida dela e ela simplesmente lançou o álbum ali no que era possível de se trabalhar. Com isso, o My December vendeu apenas 2 milhões de cópias depois que ela tinha lançado um Breakaway que tinha vendido 15. Então, assim, foi uma decepção muito grande. Só que isso aconteceu porque a gravadora não incentivou a promoção do trabalho pelo chilique do Clive Davis. O que rola? Depois que passou o lançamento desse álbum, a Kelly queria voltar e entregar um álbum que era mais alegre, mais colorido, já que ela tinha passado por tudo aquilo ali. Ela falou, vamos fazer música mais divertida agora, vamos fazer uma coisa mais despretensiosa, vamos criar uma coisa mais legal. E assim, ela chamou Dr. Luke, chamou Max Martin, que eram pessoas que ela não tinha trabalhado antes, e eles começaram a produzir o novo álbum de Kelly, que tinha essa proposta de vir mais pop, mais mainstream, mantendo a grande voz dela e afins. Com isso, eles criaram esse álbum maravilhoso, super divertido e incrível, e também teve Ryan Tedder, que trabalhou ali, até que teve uma controvérsia ali da música Already Gone ter sido cópia de Halo da Beyoncé, mesmo que tenha sido produzido pela mesma pessoa, rolou essa controvérsia na mídia. Mas o álbum, no geral, foi muito bem apreciado. My Love Would Suck Without You foi uma música que fez um sucesso muito bom também para Kelly. I Do Not Hook Up também fez muito sucesso. A própria Already Gone fez sucesso. Então, assim, a Kelly teve um feedback nessa era que ela não teve nas eras anteriores. Então, para ela, foi realmente, assim, satisfatório voltar ao topo do sucesso. E esse álbum foi muito apreciado, gente. Tanto que ele é um dos mais, assim, que os fãs lembram como álbum de retorno da Kelly. Do álbum, para vocês terem uma ideia, fez com que ele vendesse o dobro do que o seu antecessor, que foi o My December, conseguindo aí 4 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Então, assim, olha só para vocês verem, ela volta para esse novo estereótipo, para essa coisa mais alegre e afins, diferente do outro que era irritado e sobrecarregado, e ela consegue cativar novamente o público e consegue voltar aí pro topo das paradas de sucesso e fazer com que o seu álbum rendesse um dos melhores álbuns de 2009. Com isso, a gente fecha aí o nosso vídeo e eu vou perguntar para vocês agora, dos álbuns que vocês conhecem, que eu não citei aqui talvez, que sobreviveu à maldição do quarto álbum, comenta aqui que eu quero saber. E outra coisa, desses álbuns que eu citei aqui, qual que é o seu favorito? Comenta aqui também que eu quero saber, ok? Ó, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo nosso aí.